Olá, caro estudante, cara estudante, como você está? Seja bem-vindo a essa terceira semana da nossa disciplina. Né? Nessa semana nós vamos avançar um pouquinho. Nós já vimos a questão da identificação dos riscos, da análise dos riscos, vimos que é importante eliminá-los e mitigá-los, vimos um pouco sobre procedimentos operacionais padrão e procedimentos e permissões para trabalhos especiais, que são ferramentas de mitigação dos riscos, diminui essa probabilidade. E vamos trabalhar sempre na perspectiva de que as emergências não aconteçam na nossa empresa. Vamos trabalhar preventivamente para que elas não aconteçam. Mas, nesse trabalho preventivo, é preciso prever, é preciso antever-se. E num caso fatídico de que a emergência venha a acontecer, eu tenho que estar pronto para responder. E eu não posso fechar a porta depois que a casa já foi arrombada. Consequentemente, tenho que preparar meu plano de emergência antes desta vir a acontecer, mesmo que eu nunca use. É isso que a gente deseja. Mas, de toda sorte, o plano tem que estar pronto, tem que ser treinado e tem que ser execuível, tem que ser posto em prática de forma clara, de forma fácil. Para definir inicialmente o meu plano de emergência, eu vou definir quais são os meus grandes riscos empresariais. Quais são as grandes possibilidades, as grandes ameaças que eu tenho em minha planta? Quais são os grandes riscos que eu possuo? Uma vez definido isso, eu tenho risco de incêndio, eu tenho risco de explosão, eu tenho risco de derramamento, eu tenho risco de intoxicação, eu tenho risco de contaminação por gases. Quais são os riscos que a minha empresa possui? Né? Definido isso, eu vou descrever um procedimento para cada tipo de risco. Naturalmente, uma intoxicação por gás é muito diferente de um derramamento de líquidos inflamáveis e, consequentemente, vai ter um outro trato, desde da ação das pessoas como também dos equipamentos. Uma outra coisa que é importante deixar claro é que se na parte frontal, onde estão os principais portões da empresa, a emergência vir a acontecer, é muito diferente dela acontecer na parte posterior, lá nos fundos da empresa. Né? Os acessos serão diferentes, a forma de mobilização será diferente e, consequentemente, os equipamentos vão estar em postos diferentes. Então, eu tenho que definir, primeiro, quais são os meus riscos. Segundo, onde eles podem vir a eclodir, né? Onde eles podem tornar-se reais. E, por fim, começar a pensar minhas estratégias para enfrentá-los. Né? Então, para pensar as estratégias de enfrentamento, eu devo olhar para a minha planta e observar quais são os meus recursos de resposta, os meus recursos humanos e os meus recursos materiais. E a partir destas variáveis, eu vou descrever o que eu devo fazer em cada uma das emergências possíveis dentro da minha planta produtiva. O plano de emergência é um documento completo, é um documento que tem várias faces, como foi falado, e algo que é fundamental, ele tem que ser conhecido por todos, do porteiro ao presidente. Caso contrário, ele com certeza não funcionará. Se a gente prevê uma série de ações para o cidadão que está na portaria, inclusive de recepção dos recursos externos para combate àquela emergência, liberação de recursos internos no sentido de levar feridos, por exemplo, e ele simplesmente desconhece o plano de emergência, consequentemente, numa necessidade ele não vai poder utilizar. Então, o plano de emergência ele deve ser conhecido por todos e, preferencialmente, eu diria, fundamentalmente, ele deve ser treinado. Quanto mais conhecido e mais treinado, maior será a sua chance de êxito. Era isso que a gente tinha para conversar sobre o plano de emergência e nos encontramos dentro em breve para falar mais um pouco sobre medidas em situação de emergência. Até lá!